gente vai conversar com o Guilherme, da Jambô, aqui em Porto Alegre hoje. E o Guilherme vai contar um pouquinho para nós sobre RPG, sobre livros-jogos e também sobre algumas novidades aqui da loja. E a gente vai estar conversando com ele sobre isso hoje. Tudo bom, Guilherme? Opa, tudo bem, Ricardo? Bom, explicando um pouquinho aqui a história das coisas. A Jambô é uma loja especializada em RPG e livros e jogos, né? Surgiu aqui em 95. E a gente trabalha basicamente com RPG, que é jogo de interpretação, né? É um hobby que surgiu nos anos 70 nos Estados Unidos. É basicamente uma brincadeira onde várias pessoas vão contar uma história. Uma delas é contar uma história para os outros, e os outros vão interpretar personagens dentro dessa história. À medida que a história for avançando, né, o narrador vai apresentar alguns desafios que os outros jogadores vão ter que tentar resolver, interpretando seus papéis. Para esse tipo de jogo, é interessante que tenha algum livro, algum manual, tem alguma coisa para ajudar quem está começando, quem se interessa pelo assunto, mas que ainda não teve oportunidade de estar jogando? Sim, existem livros que explicam como se joga RPG, com ideias de histórias, de ambientações para essas histórias, né? Existem livros americanos e existem livros nacionais também. Falando um pouco desses livros, a gente poderia falar sobre alguns cenários? Teria um cenário que tu poderia destacar para que a gente pudesse estar buscando esses jogos, esses livros? Sim, aqui no Brasil o cenário de maior sucesso é o Tormenta RPG. É um cenário completamente nacional. Ele foi criado em 99 por um grupo de autores paulistas, mas depois outros autores do Brasil inteiro, gaúchos, mineiros, começaram a escrever também. Atualmente tem mais de 20 títulos de RPG publicados e ele cresceu também para outras mídias. Existem quadrinhos, romances e em breve vai ter até um jogo de computador. Aqui na Jambô, a gente poderia estar buscando tanto os quadrinhos quanto os jogos, os livros em relação a esse cenário também? Sim, aqui tem todo o material. Tem quadrinhos como o Hall Avenger, que é um quadrinho bem famoso, ganhou o prêmio da Abril de melhor quadrinho nacional no ano que foi publicado. Tem Romance Inimigo do Mundo, que é um romance também que já está na 3ª edição. E todas as histórias se passam no universo de Tormenta. Também fiquei bastante curioso quando a gente chegou aqui na loja. A gente conversou sobre Game of Thrones, que está muito na moda, tem o seriado, e eu sei que os livros estão surgindo, alguns livros complementares, né? Também para que o pessoal possa estar jogando e possa estar buscando interagir com a história. O que tu poderia nos contar um pouquinho sobre esses lançamentos? Exatamente. O Guerra dos Tronos é uma coisa que está bem popular, né? Tem os romances, tem o seriado de televisão, e agora também tem o RPG, né? Foi publicado nos Estados Unidos e agora aqui no Brasil, em março, é um lançamento bem recente. E qual é a ideia disso? A ideia é que tu cria as tuas próprias histórias no mundo de Westeros, né? Então, em vez de apenas assistir ali o seriado ou ler os romances, tu pode participar, tu pode criar o teu cavaleiro, o teu nobre e embarcar em tuas próprias aventuras. Então, na verdade, a gente estaria utilizando um cenário que já está pronto, uma história que já tem um ambiente todo formado e está participando, está criando, está introduzindo coisas novas, ambientes próprios das tuas histórias naquele jogo. Exatamente isso. Essa é a graça do RPG. Tu pode partir de um cenário pronto, como no caso do Guerra dos Tronos ou do Tormenta, mas tu não te prende nisso. A partir disso, tu vai criar as tuas próprias histórias, os teus próprios personagens, heróis, vilões, e é um grande exercício de imaginação, né? Indo por essa linha de jogos e de RPG, eu sei também dos livros-jogos, onde tu pode estar lendo e estar jogando ao mesmo tempo. Tu poderia falar um pouquinho para nós sobre os tipos de livros, jogos que tu tens aqui? Tem uma série Fighting Fantasy que tem aqui bem completa na loja. Poderia falar um pouquinho para nós sobre esses livros-jogos? Exatamente. O livro-jogo ele é uma mistura de romance com jogo, né? É um livro interativo. Tu lê a história, mas em determinados pontos tu pode escolher um caminho. Eles surgiram na Inglaterra nos anos 80, com uma edição, como tu mesmo disse, chamada Fighting Fantasy, que ela chegou a ser publicada aqui no Brasil nos fim dos anos 80, início dos anos 90, com o título de Aventuras Fantásticas. E agora a gente está trazendo ela de novo aqui para o Brasil. Já publicamos 12 títulos, mas os livros-jogos também têm criação nacional. Existe um autor brasileiro aqui que já escreveu e publicou vários livros.
Falando em autor brasileiro, a gente está aqui hoje com o Atos Beuren, que vai falar um pouquinho para nós sobre o lançamento da nova série Viver ou Morrer. Tudo bom, Atos? Tudo bom, Ricardo? Então, conta para nós um pouquinho mais sobre esse lançamento, sobre esse livro-jogo, como a gente estava falando aqui com o Guilherme. O que tu pode nos contar sobre esse livro novo? Bom, esse aqui é um livro-jogo, é o Viver ou Morrer, é um livro que ele é uma antologia de histórias, tem 9 histórias-jogos aqui dentro e segue, como vocês estavam conversando antes, essa linha da série Fighting Fantasy, o antigo Aventuras Fantásticas pro pessoal aí que já são os dinossauros do RPG, né? Então esse livro segue mais ou menos a mesma linha, eles são histórias-jogos, então são histórias onde o leitor vai participar da história como um personagem principal, não uma história que vai apenas ler e acompanhar ela, mas vai jogar a história. E dependendo das decisões desse leitor, né, como personagem da história, vai poder escolher seus caminhos, dependendo dos caminhos que ele escolher, a história muda a cada vez. Esse aqui, o Viver ou Morrer, ele é o primeiro de uma nova série que está sendo lançada agora, e eu espero que agora, até julho ou agosto no máximo, esteja já sendo lançado o segundo, Viver ou Morrer, o volume 2, né? E, claro, eu já escrevo há algum tempo, né? Eu já tenho outras 3 obras publicadas, mas estamos relançando, então, uma nova série. Estamos lançando, na verdade, não relançando, mas lançando uma nova série agora, que eu espero que todo mundo goste e curta bastante. Tá, quer dizer, então, que nesse livro o leitor pode ler, jogar, ter uma história totalmente inusitada e voltar depois no começo, tomar outras decisões e ter um outro livro dentro do mesmo livro. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Isso é o grande barato dos livros-jogos, que tu vai ter várias histórias dentro de um mesmo conto. Dependendo das tuas decisões, a história muda cada vez. Por exemplo, a história vai te contar, vai te botar num cenário, vai te dar um objetivo, né, pra tu cumprir esse objetivo e vai te dizer basicamente quem tu é, vai te colocar na pele de um personagem. E quando começa o jogo, tu vai poder escolher teus caminhos, tomar tuas decisões. Então, por exemplo, se tu tá... Vamos dar um exemplo de uma floresta. Tem 2 caminhos na floresta, o caminho da esquerda e o caminho da direita. Se tu começar a história e escolher o caminho da direita, tu vai jogar a história tendo cruzado por este caminho. Agora, e o que tem no caminho da esquerda? Né? Essa é a pergunta. Se tu voltar no começo da história e começar a ler de novo ela a partir do princípio e escolher o caminho da esquerda, tu tem uma história totalmente nova. Tu vai estar no outro caminho da floresta. Além disso, Ricardo, tem nesse livro aqui e na série Fighting Fantasy também tem todo um sistema de jogo dentro do livro. Então ele utiliza dados de 6 faces. É claro que se não tiver dados à mão, não tem problema também, porque nas próprias páginas tem os dadinhos no rodapé. Né? Então é muito interessante esse sistema autônomo, digamos assim, do livro, de poder jogar ele sem precisar de outras ferramentas. Porque tu pode folhear ele aleatoriamente e ter uma jogada de dados a cada página. Mas é muito bacana isso, os livros terem um próprio sistema de regras dentro dele. Então, como personagem, tu vai ter tua habilidade, que é a tua agilidade, né? Então, tu vai ter destreza, vai ter tua vida, né? Teus pontos de vida, como em qualquer outro game. Tem o fator sorte também, influencia bastante na história, né? E é um jogo onde tu vai também adquirir itens e usar esses itens para avançar e vencer os obstáculos que vão aparecer e ser colocados diante de ti, para tentar te impedir, na verdade, te botar um desafio para que tu não consiga chegar tão facilmente ao teu objetivo. Pode ser que daqui a um pouco tu tenha que jogar mais de uma vez, né, a história para chegar ao final dela. Então é um jogo como qualquer outro, é muito bacana e ao mesmo tempo é uma leitura. Para mim, Ricardo, os livros-jogos, na verdade, são o maior exemplo que eu conheço daquele aprender brincando, que a gente tanto ouve falar por aí. Eu ia perguntar para o Guilherme também o que a gente pode falar para as pessoas que ainda não conhecem muito bem também. O que é necessário? O Atos falou já que os dados são necessários, mas no livro já tem essa facilidade, esse sistema que permite que não precise dos dados. O que mais o leitor, jogador, precisa para estar conhecendo, estar jogando esse tipo de livro? Bom, basicamente vontade de ler, um pouquinho de imaginação e... Muitas vezes tu tá vendo um filme ou lendo um livro e pensa assim, o personagem não devia ter feito tal coisa, tinha que ter ido pelo outro caminho. E isso no livro-jogo tu pode fazer, né? Tu escolhe o teu caminho, tu escolhe a tua jogada, então isso é bem bacana. Quem gosta de história no geral vai gostar de um livro-jogo, não tem muito erro. Bom, então tendo imaginação, criatividade, 2 dados, o livro e é isso, nada mais.
Olha, Ricardo, eu acho ainda que é o seguinte, o livro-jogo, assim como muitos desses desenhos animados, jogos de tabuleiro, são uma ótima porta de entrada para esse mundo do RPG, para conhecer outros sistemas, né, começar a jogar tantas outras plataformas de games que tem por aí, que são como os games de mesa, de conversação, que a gente tem o D&D, tem o módulo básico da Tormenta, que o Guilherme apresentou antes, que é muito bacana também. E sobre essa questão de gostar de ler, eu também acho que é o seguinte, isso eu ouço nas escolas muitas vezes, que os alunos, chega trabalho do livro, tem sempre aquele aluno que não tá a fim de ler, que é o cara que tem uma certa resistência a entrar na biblioteca, né? E eu já vi muitas vezes assim, aqui o livro-jogo, ele por ter essa questão da diversão, de ser um game, ele acaba abraçando muitas vezes essas pessoas, esses alunos, essas crianças que têm essa resistência à leitura e acaba colocando eles num mundo de literatura, assim, que um cara que não gosta de ler, quando menos percebe ali, lê um livro de 300 páginas em 2 dias, sabe? Isso é muito legal. Bom, então a gente está falando aqui também de um estímulo à cultura, à literatura, está trazendo crianças que daqui a pouco estariam no computador, estariam horas jogando um jogo no computador para interagir com livros e tá buscando outras alternativas de diversão, de hobby e também de educação também, porque os livros, como tu estava falando, podem estar trazendo o estímulo à leitura dentro das escolas. Não, com certeza, o RPG, assim, sob todos os aspectos, ele é uma diversão inteligente e saudável. Eu acredito assim, que não tenha nenhum malefício, jamais, que o RPG possa te trazer. Porque assim, ele te treina o raciocínio, capacidade intelectual, concentração, ele te proporciona momentos de diversão com outros amigos, novos, velhos amigos também, né? Então tem pessoas que se reúnem para jogar RPG para passar momentos divertidos juntos, e muitas vezes isso tira as pessoas da frente da tela, daquela coisa virtual que tanta gente vê hoje aí, né? E até mais, se a pessoa gostar do livro, ela pode buscar os jogos de tabuleiro, os jogos com manual, o jogo com o mestre, como o Guilherme comentou no começo, né, quando a gente começou a conversar. Então isso também traz uma interação bacana. Conta pra nós como que o pessoal pode estar buscando mais informações e pode estar buscando mais proximidade com os livros e com os jogos. Bom, a Jambô tem um site, jamboeditora.com.br. Lá explica tudo sobre os livros, explica o que é RPG, dá umas ideias de como se aprender a jogar. Então, quem quiser estar acessando aí, é uma boa. Então tá, gente, muito obrigado. Continuem com o Viver Bem e espero que vocês apreciem, que vocês possam estar buscando os livros-jogos e também estar buscando aí conhecer um pouco mais desse mundo do RPG. Viver Bem.